Deus. Amém. A igreja pode tomar vosso assento. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Ronaldo, amigo. Glória a Deus. É uma satisfação, pastor. Satisfação estar nesse lugar, porém com uma incumbência, uma responsabilidade. Pastor, quando vim para o setor de São Miguel, eu estava procurando uma congregação onde cultuar, onde servir a Deus. E dentre as congregações que fui, o pastor Ronaldo era o dirigente lá do Camélia 3. E ao chegar lá, a recepção foi muito boa. E o pastor Ronaldo falou: nós vamos orar, né? E com certeza Deus vai confirmar, né, a permanência do irmão aqui na congregação. De maneira que foi muito bom, viu? Muito bom estar servindo a Deus naquela congregação. E por uma insistência nossa, o pastor Ademir nos colocou ali, insistência de permanecer na congregação, não que tinha, né, esta intenção, mas o pastor Ademir achou por bem de nos colocar e estamos servindo a Deus ali como dirigente daquela congregação. Já tem algum tempo que a gente está lá, não como dirigente tem acho que uns 2 anos, porém servindo a Deus. Passaram ali diversos pastores e a gente estava lá servindo a Deus. A família hoje aqui só tem a minha esposa e a minha caçula. Eu disse minha caçula porque é a mais nova, né? Ela está solteira, porém os pretendentes têm que falar comigo. Glória a Deus. Os demais, irmãos, já são casados. É brincadeira, viu, irmãos? Os demais já são casados. Nós já temos 3 netos, 2 netas e 1 neto. Eu e aquela moça bonita ali já temos 30 anos de casados. Ela continua como se fosse o primeiro dia, né? Mas graças a Deus, irmãos, Deus tem feito isso. E eu louvo a Deus porque Deus tem sido muito bom para conosco. É sempre, irmãos, um privilégio falar das coisas de Deus. E como disse, foi nos dado esta responsabilidade. Eu quero compartilhar com a igreja. Eu creio que não terei dificuldade de que a igreja absorva a palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele nos proporciona esse momento. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 14. Primeira Reis, capítulo 14, que diz: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse-lhe Jeroboão a sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão.
e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, e que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele. E ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, se levantou e foi a Siló. E entrando na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. E assim lhe falarás, e hás de ser, e entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, rasguei o reino da casa de Davi e te dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de mim, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto o escravo como o livre, em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todos se acabem. Então, irmão, somente até aqui, palavra, eu creio que bem conhecida da igreja. Eu estava preocupado, com o que trazer para a igreja, e meditando, irmãos, nesta passagem. Hoje é culto de Santa Ceia, e que se percebe que aquele homem, mesmo que ele tenha sido escolhido por Deus para ser um rei, ele andava distante de Deus, andava distante dos profetas, não tinha comunhão com Deus. Ele não se preocupava com as coisas de Deus. E a Bíblia diz que ele foi um dos piores de todos os que surgiram antes dele. Ele foi o pior. Existem situações na vida do crente que ele pode até, em meio às dificuldades, ele recorrer a Deus, buscar a Deus. E Deus, ele está sempre, pela sua bondade e graça, pronto a ajudar o servo dele. Agora, quando a pessoa se distancia de Deus, vive uma vida na desobediência, e diante de uma dificuldade, ele lembra-se. Só que faltou em Jeroboão sinceridade, faltou em Jeroboão temor, respeito para com as coisas de Deus. Mesmo diante da dificuldade em que ele estava passando, ele, ao invés de começar pela humilhação,
ele mandou a mulher se disfarçar para que ela não fosse conhecida que era a mulher de Jeroboão. Olha, irmãos, vai se disfarçar diante de quem? Diante de Deus? Vai se disfarçar diante do profeta de Deus? Aleluia! Tem como se esconder. O Espírito Santo de Deus, ele olha e vê o coração, ele contempla a cada um de nós. Tem como. E esse negócio da nossa necessidade, isso quer dizer o quê? Que precisa a gente estar em comunhão com Deus. Comunhão. Aí, diante das nossas necessidades, a gente vai clamar a Deus e Deus vai entrar com providência. Por quê? Porque a gente já estava em comunhão com Deus. Não é os problemas que vai fazer a gente se separar de Deus. Não, de maneira nenhuma. O que separa a gente do nosso Deus é o pecado. É o erro, a desobediência. Agora, os problemas, ele pode ser algo promovido por Deus para nos chegar, nos aproximar mais de Deus. Os irmãos lembram de um homem, né, quando se fala de problemas, logo se lembra dele. Ele continuou com o temor diante de Deus, com o coração sincero, reto diante de Deus. Jó continuou servindo a Deus. Os problemas não separou Jó, não afastou Jó de Deus e nem afastou Deus de Jó. Pelo contrário, ele fez foi se aproximar mais. Aleluia! Mas Jeroboão não quis. Jeroboão continuou afastado de Deus, desobediente, e ainda manda a mulher se disfarçar. Olha, irmãos, esse negócio aqui é coisa séria. Disfarce para servo de Deus não serve. Não serve. Aleluia! É melhor a pessoa dizer: olha, eu errei, eu pequei, eu conto aqui com a ajuda da igreja. Por isso que a Bíblia diz: confessais as vossas culpas uns aos outros. E eu creio que nós podemos contar com a igreja, sim ou não? O seu irmão pode contar com você, sim ou não? Pode, nós que pode. Nós que pode. Porque Deus vê, irmãos, o coração. Deus contempla e não tem como se esconder. Agora, se disfarçar, que situação. Aí o profeta já era velho, porém era profeta de Deus. O Espírito Santo de Deus estava na vida do profeta, que ele nem enxergava direito, não conseguia ver, mas Deus chegou primeiro. O Espírito Santo chegou e falou: olha, vai vir a mulher de Jeroboão aí, e ela vai se disfarçar, ela vem disfarçada em outra pessoa. Olha, irmãos, o Espírito Santo de Deus, quem é profeta de Deus é profeta jovem e é profeta velho. Ele continua, o Espírito Santo de Deus continua agindo tanto na vida do jovem quanto na vida dos velhos. Porque quem envelhece, irmãos, é o físico. Porém, Jesus diz: o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Essa mulher, se ela tivesse também temor de Deus, a situação teria sido outra. A mulher de Jeroboão, se ela fosse uma pessoa que consultasse o profeta, que não demorasse muito, porque dá-nos a entender aqui que eles demoraram muito em consultar o profeta. Demorou muito. Não era costume deles de consultar os profetas. Só que diante da situação, quando o filho estava doente, aí ele falou: olha, disfarça-te e vai lá em Siló, e lá tem um profeta. Lá tem um profeta. Nem a mulher sabia quem era. A mulher nem sabia quem era e nem sabia onde estava. Precisou de Jeroboão. Esse negócio aqui, irmãos, é muito sério. A pessoa está distante de Deus em tudo. A mulher, tanto Jeroboão quanto a mulher, não era costume de consultar profeta, não tinha compromisso com Deus, não tinha respeito para com as coisas de Deus. E aí, diante dessa situação, eu vou lá consultar. Aí só que manda a mulher se disfarçar para que não conhecesse que era a mulher de Jeroboão. Tomou, era costume isso aqui. Tomou na sua mão 10 pães, bolos, uma botija de mel e foi. Só que quando ela chegou lá,
antes dela entrar na casa, Jeroboão já sabia quem era ela. Na vida espiritual, irmãos, a comunhão com Deus faz isso. Comunhão com Deus faz, quando as pessoas se aproximar de nós, o Espírito Santo vai falar: olha, toma cuidado, porque quem está se aproximando de você não é a pessoa, ela está se disfarçando. Você sabia que Deus pode revelar isso para você? Você sabia que o Espírito Santo de Deus pode mostrar isso para você? O que manda, o que faz a diferença é a nossa comunhão com Deus, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Esse casal aqui não foram bem-sucedidos. Eles foram decepcionados. Inclusive, se esse profeta aqui quisesse alegrar o coração do rei, e a palavra seria outra. Mas ele disse: eu tenho duras novas para vocês. Quando Jesus nasceu, tinha boas novas. Boas novas. Para esse cidadão aqui, para ele e para a mulher, tinha duras novas. Sabe por quê? Porque as pessoas que não querem e vivem na desobediência, não querem nada com Deus, pode ser que diante de uma situação, a não ser que a pessoa se humilhe, busque a Deus com sinceridade, senão vai vir duras novas. Em diversas passagens da Bíblia acontece isso. As pessoas, porque não enxergavam direito. Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48. Vamos ver alguém que estava velho e já não enxergava direito. Qual a diferença quando o Espírito Santo de Deus está na vida dos seus servos? Capítulo 48, versículo 8, que diz: e Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são os meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-nos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel, ou Jacó, eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e vê-los chegar a ele, e os beijou e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim da sua mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés da sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-o chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Jacó, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes e sejam chamados nele o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem como peixe em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para o transpor de sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai,
porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nação. Os irmãos conhecem essa passagem. Eu lembro que um dia o pastor Ronaldo pregou sobre isso, e ele fez o gesto de que Jacó fez assim, ó. Jacó cruzou os braços. Jacó cruzou os braços para abençoar os filhos, sendo que a direita era para estar deste lado. Quando José viu isso, José foi mal aos olhos de José, e ele quis corrigir Jacó. Por quê? Porque Jacó já era velho, Jacó não enxergava direito, só que Jacó falou: eu sei, eu sei. Jacó tinha visão de Deus. Jacó era um homem abençoado por Deus. Não é à toa que quando Moisés ora, ele usa o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Ele usa os três nomes. Irmãos, isto quer dizer o quê? Estava velho, não enxergava direito, mas tinha o Espírito Santo de Deus. Sabia o que estava fazendo. Não tem coisa que às vezes a gente quer corrigir, a gente fala: não é assim. Mas quem era Jacó, irmãos? Jacó estava à frente. Jacó estava ali distribuindo bênção. E o que Jacó, as palavras que Jacó pronunciou foram prósperas na vida de cada um em que ele abençoou. Não teve mudança, porque Deus fez cumprir rigorosamente todas essas vezes. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus também estava na vida de Jacó. Vamos ver outro homem que, pelo Espírito Santo de Deus, ou por falta do Espírito Santo de Deus, 1 Samuel, capítulo 3, aqui Deus escolhe, irmãos, um jovem para substituir um velho que não enxergava direito, porém não tinha mais o temor de Deus, não tinha o Espírito Santo de Deus, que diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor, porém Eli, perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. 1 Samuel capítulo 3. Não havia o que? Visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam já a escurecer, porque não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes da lâmpada de Deus se apagar, antes da lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste?
Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: vai-te, deitar-te, e há de ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, começo às vezes até se tem uma certa dificuldade, porém na ação do Espírito Santo de Deus, essas dificuldades, elas são só no começo. Samuel teve essa dificuldade porque foi no começo, porém Deus, a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na vida de Samuel, mesmo sendo jovem, porém foi uma bênção. Eli, irmãos, como todos já sabem, por causa da desobediência também começou a perder a visão de Deus, começou a perder a visão das coisas espirituais. É tanto que ele demorou a compreender que era Deus que estava chamando Samuel. Porém, quando, por muita insistência de Deus, Eli chegou a essa conclusão. Falou: olha, se ele chamar de novo, pode responder: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Teve muitos que tiveram dificuldades. Uma certa feita, Elias passou no Jordão. Eliseu estava com ele. Elias simplesmente tocou com a sua capa no Rio Jordão. O Rio Jordão se abriu e eles passaram a seco. Só que do outro lado, Elias foi tomado. Deus para si o tomou. E Eliseu, quando retornou, ele ficou preocupado. Por quê? Porque foi fácil passar para o lado de lá. E agora o Rio Jordão estava fechado. Só que Eliseu tocou nas águas porque ele ouviu as palavras de Elias. Ele ouviu como Elias fez e aprendeu, porque aprendeu com Elias. E ele tocou nas águas e disse: aonde está o Deus de Elias? E quando ele tocou, a Bíblia diz que o Jordão se abriu e eles passaram ali em seco. Por quê? Porque ele tinha essa dificuldade, teve essa dificuldade em perguntar onde está. Porém, ele aprendeu e Deus abençoou e prosperou a vida de Elias e prosperou a vida de Eliseu. Eliseu um dia chegou para Elias e Elias disse: o que queres que eu te faça? Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia! Porção dobrada do teu espírito. Como é bom, irmãos, a gente se espelhar em alguém, que a pessoa seja um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e no momento da partida, alguém oferecer e dizer: o que queres que eu te faça? A pessoa ter a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus estava na vida dele, e ele dizer essas palavras: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Irmãos, e foi uma bênção. Foi uma bênção. Na vida, Elias foi uma bênção. Eliseu foi bênção dobrada. Por quê? Porque sobre aprender com quem realmente tinha compromisso com Deus. Ainda jovem, Deus abençoou, prosperou, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Davi foi escolhido por Deus ainda jovem. A Bíblia diz que depois que Samuel derramou ali sobre ele o azeite, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. E Davi foi uma bênção nas mãos de Deus. Por quê?
Porque guardou a palavra de Deus, guardou os mandamentos de Deus. Porém, Jeroboão, irmãos, um homem que tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para ser uma bênção, porém entrou pelo caminho da desobediência. Esse negócio, irmãos, disfarçar, isso não fica bem para o servo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz: aonde fugirei? De onde irei, né? Para fugir do teu Espírito. Por quê? Porque em todos os lugares aonde a gente está, o Espírito Santo de Deus está. Não tem como ser salvo. Com certeza. E quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, mesmo quando acontecer alguma coisa na trajetória, no dia a dia, a pessoa pode ter muito bem a coragem de falar: não, eu vou contar com a igreja, eu vou conversar com o pastor e com certeza o pastor vai me ajudar. Porque pastor, irmãos, a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote. Sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele é tão bom, que mesmo ele sabendo, conhecendo todas as coisas, quando a gente desobedece, quando a gente erra, a gente busca ele, e ele prontamente, quando a gente vai conversar com ele, ele já está sabendo da nossa situação. E ele sabe de que forma? Quando a gente busca ele, ele não está de braço fechado, não está de cara feia, ele está somente esperando a gente confessar, a gente chegar e falar: olha, Senhor, esta é a minha situação, e eu peço que o Senhor use de misericórdia para comigo. E ele está de braços abertos, com certeza, só contando os momentos que você vai se aproximar, que eu vou me aproximar e conversar com ele, e aí ele vai nos ajudar, porque o propósito de Deus, irmãos, é que a gente mantenha comunhão com ele direto, 24 horas por dia. 24 horas. Se tiver alguma coisa que tenha acontecido, que o adversário tenha acusado, conte com a ajuda da igreja em nome de Jesus. Seja sincero. Seja sincero. Porque sinceridade, irmãos, Deus contempla. Agora, inclusive, na sinceridade, quando a pessoa desobedece, a pessoa reconhece o erro e Deus está pronto para abençoar. Agora, na hipocrisia, a pessoa se esconder, se disfarçar, não fica bem. Por quê? Porque tem alguém que se entristece. Tem alguém que se entristece. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que o coração de Deus, ele quer sempre ver o servo dele alegre, feliz, servindo a ele com alegria. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia!